A partir de 21, todos os livros serão nossos, feitos por nós. Os pais vão vibrar, que vai estar lá a bandeira do Brasil na capa, tá? e não duas, tá? Vai ter lá o hino nacional. Os livros hoje em dia, como regra, é um montão de amontoado, de muita coisa escrita, você tem que suavizar aquilo. E falar em suavizar... É oficial agora, a gente tem um asno na presidência do Brasil. Cara, assistir esse vídeo no começo aqui foi doloroso, porque ele deu essa entrevista aí de manhã, na sexta-feira, e sinceramente, gente, é inacreditável. Os antipetistas e os bolsonaristas tiravam muito sarro da Dilma, dos pronunciamentos da Dilma, mas sinceramente, gente, o Bolsonaro supera qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma parcela enorme dos brasileiros escolheu alguém incompetente, inepto, completo e... um asno, um asno. Eu sei que você vai dizer aí, se você for minimamente bolsonarista, ou acompanha os vídeos do canal aqui, você vai dizer, mas Henry, você está usando uma falácia ad hominem aqui, você está atacando a pessoa em vez de elaborar um argumento coerente. Bem, antes de começar a falar sobre esse vídeo em particular aqui, sobre os livros didáticos do MEC, que agora serão produzidos pelo governo Bolsonaro, o que é assustador por si próprio, eu quero falar um pouquinho sobre falácias ad hominem, argumentos ad hominem, porque muita gente utiliza também esse termo aí no dia a dia para tentar mostrar como são falhos certos argumentos. E de fato, muitos argumentos ad hominem são falaciosos, mas nem todos. Então vamos analisar aqui o que é o argumento ad hominem e depois a gente passa para os livros do MEC. Então o que é? O argumento ad hominem é um argumento no qual você utiliza certos atributos da pessoa para desacreditar a posição dela. Então, por exemplo, um típico argumento ad hominem, nesse caso ofensivo, né, é um ad hominem abusivo. Não devemos confiar em pessoas imbecis. Você é um imbecil, logo não devo confiar em você. Esse é um típico argumento ad hominem porque você utiliza um atributo da pessoa, imbecil, nesse caso que não é muito definível o que é um imbecil, na verdade, a gente teria que olhar a definição conceitual disso, mas você utiliza um atributo da pessoa para tentar desacreditar a postura dela, a posição dela, ou aquilo que ela eventualmente venha a fazer. Outro caso, uma pessoa incompetente nunca faz nada certo. Você é uma pessoa incompetente, logo você nunca faz nada certo. Esse é um tipo de argumento ad hominem, falando sobre pessoas incompetentes, mas que não é um argumento cogente, né? Não é um argumento que se funda na realidade. Porque você pode ter pessoas que sejam incompetentes e que façam coisas certas às vezes, ou que façam muitas coisas certas, mas que não fazem coisas certas aquilo que é necessário para a função que ela desempenha. Então, por exemplo, a gente dizer que o Bolsonaro é incompetente é uma constatação a partir de anos de carreira dele como parlamentar, como presidente também agora, depois de um ano, e não quer dizer que ele vai sempre errar ou que ele nunca possa dar algo certo. Então você atacar nesse sentido aqui para todos os eventos futuros é uma falácia ad hominem, é um argumento que possui uma falha estrutural. Porém, como eu disse, nem sempre os argumentos ad hominem são falaciosos. Às vezes eles servem, sim, por exemplo, em tribunal. Quando os advogados ou a procuradoria escolhe certas testemunhas num júri popular, num tribunal de júri, para depor lá, muitas vezes os advogados, os promotores, recorrem a atributos pessoais das testemunhas para desacreditar aquilo que elas dizem. Por exemplo, hipocrisia. A hipocrisia é um tipo de ataque ad hominem que geralmente funciona. E geralmente não é falacioso. Se a pessoa diz uma coisa publicamente e age de outro modo, é uma hipócrita, não cumpre aquilo que ela diz. Se você elaborar um argumento a partir dessa contradição de comportamento, isso não é uma falácia. Aliás, os pensadores céticos, eles trabalham muito com argumentos ad hominem, porque geralmente quando eles questionam a posição de alguém, ou os argumentos de alguém, ou as teses de algum intelectual, de algum pensador, eles partem de posições dogmáticas, de crenças ou de convicções das pessoas. Então, por exemplo, você é cristão e você afirma que Jesus ressuscitou porque está na Bíblia. Você pode questionar essa pessoa dizendo assim, você acredita nisso porque você é cristão, você defende isso porque você é cristão. Logo, a sua posição em relação a isso não nos serve, porque você já acredita nisso. Você não precisa de provas, não precisa de nada, você acredita nisso. Portanto, sua visão sobre esse assunto já está contaminada. Você não é uma pessoa isenta nessa situação. Expor isso nem sempre é falacioso. Um outro caso, um outro exemplo. Um supremacista branco que vem dizer publicamente que existem raças superiores e inferiores, portanto a gente tem que evitar a miscigenação, tem que manter a pureza étnica nos países porque isso é melhor para as pessoas. Você pode chegar, mas você está dizendo isso aqui porque você é um supremacista branco, você acredita nisso. Seu argumento não nos serve porque já parte de uma posição, de um preconceito seu, de um conceito prévio que você possui aí, e que não tem nenhuma validade real, não tem nenhuma correspondência com o mundo real. Então, assim como em vários outros casos de falácias,
como apelo à autoridade, por exemplo, você tem sutilezas e você tem circunstâncias nas quais nem sempre esse tipo de recurso é falacioso. Então, por exemplo, afirmar que o Bolsonaro é um asno a partir de comportamentos que ele tem feito ao longo de mais de um ano de presidência, e muito antes disso enquanto candidato, enquanto parlamentar, pode ser que não seja falacioso, pode ser que não seja uma falácia de homem. Então, para explicar isso aqui, fizemos esse contorno, e agora eu quero falar um pouquinho sobre esse trechinho aí da entrevista do Bolsonaro. Então eu vou dividir aqui em duas partes, que é a primeira aqui, que ele disse que os pais vão vibrar com os novos livros didáticos, porque vai ter bandeira do Brasil na capa e hino nacional. Bem, até onde eu saiba, eu vi pessoas publicando na internet as páginas dos livros didáticos atuais no Brasil. Aparentemente o hino nacional já está nos livros didáticos. Então, não é uma inovação, o Bolsonaro não está revolucionando o mundo, não está inventando a roda. E ter a bandeira do Brasil na capa também não diz grandes coisas. Talvez se fosse um livro de geografia ou um livro de história, você até poderia encontrar uma justificativa para ter a bandeira do Brasil na capa, porque se trata da história do Brasil, né, em alguns aspectos, ou da geografia do Brasil, da América do Sul, mas não vejo nenhuma explicação racional para você ter bandeira do Brasil na capa de um livro de matemática, ou de física, ou de química, porque matemática, física e química continuarão sendo válidos e reais no Brasil, ou na China, ou em Cuba, ou na Mongólia. Então, ter a bandeira do Brasil na capa de um livro didático não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer que o material didático seja bom, preparado pelo governo Bolsonaro, não quer dizer absolutamente nada. É simplesmente esse falso ufanismo do Bolsonaro, que no final das contas está entregando o Brasil de bandeja para os Estados Unidos, numa posição servil aos Estados Unidos. Então é um falso patriotismo, é a hipocrisia, né? Como eu disse no começo aqui, denunciar a hipocrisia nem sempre é um argumento falacioso, pelo contrário, às vezes é um argumento real, verdadeiro e que serve. Você tem alguém que diz que vai defender os interesses brasileiros, no final das contas está prejudicando o Brasil para o cenário global, mundial, contaminando a imagem do país para o mundo inteiro, e agora acha que botar a bandeira do Brasil na capa de um livro didático vai mudar alguma coisa com as cagadas que ele tem feito. E depois a gente entra no trecho que é o mais absurdo de todos, que ele diz o seguinte, eu vou ler textualmente, que eu transcrevi textualmente o que ele disse. Os livros hoje em dia, como regra, é um montão de amontoado, muita coisa escrita. Tem que suavizar aquilo. Como começar a falar sobre isso, gente? Bem, os livros geralmente são um montão de amontoado de coisas, né? Você pega um livro, por exemplo, isso aqui que eu estou relendo pela, sei lá, pela milésima vez, o Manual dos Ditadores, que explica muito o Bolsonaro, inclusive, e outros governantes. Tem um montão de amontoado de coisa aqui dentro. Um monte de coisa aqui dentro. É para isso que serve livro, na verdade. Um livro, quando você vai ler, você vai ver um montão de amontoado de coisa lá dentro. Você vai aprender alguma coisa lá. Tem milhares de palavras lá dentro. Milhões de caracteres, às vezes. Então, é para ser um montão de coisa mesmo. É para você ler e aprender coisas. É por isso que serve livros. Principalmente livros de não ficção, né? Porque ficção você aprende outras coisas, na verdade. Você tem outro tipo de relação com o livro de ficção. Mas um livro didático ele serve para ensinar os alunos. Você vai pegar o livro lá e, em sala de aula ou depois, como lição de casa, você vai estudar aquele livro e aprender alguma coisa ali, o conteúdo daquela matéria. A gente pode questionar, a gente pode refletir sobre se no mundo digital hoje, 2020, a gente ainda se fia a certos procedimentos educacionais clássicos que ainda são utilizados, sabe, há décadas, se isso ainda consegue ensinar os alunos. Não é melhor você ter um sistema informatizado, digital, que você possa, interativo com as pessoas, não sei. Talvez no mundo novo a gente exija diferentes relações com o conhecimento. Pode ser que seja meio obsoleto você sentar numa sala de aula e ficar lendo um livro com o professor na frente num quadro negro. Não sei. Mas não é exatamente isso que o Bolsonaro está falando, né? Ele está querendo simplificar os livros didáticos e a minha preocupação não é exatamente essa também. Quando ele diz que prepararam um material didático, você tem todo um discurso bolsonarista e de e do Weintraub também e de outros envolvidos com o governo, de que o material didático anterior era preparado por esquerdistas, que era um material preparado segundo a cartilha do Paulo Freire. Então a minha preocupação é mais com o revisionismo ou negacionismo histórico, que é de fato o revisionismo negativo, o negacionismo histórico, do que de fato simplificar um livro didático ou tornar mais acessível para o aluno. O meu grande receio é que gradualmente o Bolsonaro vai infiltrando no MEC e nos livros didáticos materiais que não são consolidados pela pesquisa histórica, pela pesquisa científica reconhecida. Dizendo, por exemplo, que o golpe militar de 64 não foi um golpe civil-militar, que não foi um golpe
que criou uma ditadura no Brasil, mas que foi uma revolução que enfrentou os comunistas, por exemplo, para evitar uma tomada de guerrilhas cubanas no Brasil. Então isso é uma coisa que me preocupa. É o modo como o Bolsonaro e a ideologia dele estão se filtrando na educação do Brasil, e isso vai influenciar uma geração de alunos no futuro a defender ideias totalmente equivocadas de acordo com aquilo que a gente sabe de fato sobre a realidade. Eu fico pensando como deve ser o desespero de quem trabalha no MEC hoje. Pessoas sérias, concursados, pessoas de carreira que estão lá há muito tempo, que já viram passar vários governos diferentes e agora estão sendo obrigadas a seguir um manual olavista delirante, insano sobre a realidade e ter que implementar isso na política pública de educação no Brasil. Isso é preocupante de fato. Que o seu filho, por exemplo, em idade escolar agora, vai aprender algo que não seja científico ou que não seja de acordo com as melhores práticas da historiografia. Só porque o Bolsonaro agora resolveu mudar as coisas. Só porque o Bolsonaro agora é presidente, ele acha que ele pode fazer o que ele bem entender e moldar a mente das pessoas para essa visão bizarra que ele tem do mundo. Que ele tem implementado no Ministério de Relações Exteriores e que isso tem corroído, tem prejudicado o Brasil diante do mundo. Então ele já faz isso em âmbito internacional e agora vai fazer em âmbito escolar também. E os prejuízos podem ser catastróficos. Porque, na minha visão, a maior competência que deve ser ensinada hoje em dia para os alunos é o senso crítico. É a capacidade de você pegar uma informação e você ser capaz de refletir sobre ela, questionar essa informação e ter ferramentas para buscar a autenticidade daquela informação e a veracidade dela. Se você consegue reconhecer uma mentira ou uma verdade na internet, por exemplo. Porque boa parte da confusão do mundo hoje é porque as pessoas não têm essas ferramentas básicas de comunicação, de compreensão e de interpretação do mundo. Talvez fosse a única competência necessária hoje em dia nas escolas, que você ensinasse as pessoas a pensar criticamente e geralmente os governantes não têm interesse nisso, porque quem pensa, quem reflete, quem critica a sociedade dificilmente cai na conversa fiada de populistas como Bolsonaro. Então meu grande medo, meu grande receio é que esse suavizar aquilo tem a ver, de fato, com revisionismo histórico, com reduzir a pouca ênfase no pensamento crítico que há nas escolas, porque eu percebo que certos materiais didáticos têm, de fato, essa proposta. Eu já vi alguma coisa ali que leva nesse sentido de reflexão, né, que seria, de fato, a política do Paulo Freire, embora não seja implementada, de fato, nas escolas, mas de reflexão, de crítica, retirar esse pouco de crítica que existe já no material didático, fazer um material negacionista e conteudista, principalmente, de socar informações na cabeça dos alunos, que é algo também obsoleto. Porque hoje em dia você tem um celular seu, você pega o celular e você procura qualquer coisa que quiser. Você vai no Wikipedia, você vai em diferentes enciclopédias online e você consulta qualquer coisa que você quiser. Você não precisa mais ficar sentado em sala de aula 5 horas por dia para um professor te ensinar coisas que você pode facilmente consultar em 2 segundos de pesquisa. Como eu disse, a competência necessária hoje é criatividade, é inventividade, que você possa estimular os jovens a pensar soluções criativas para o mundo, de mudança do mundo, e o senso crítico. Você reconhecer bobagem, saber apontar isso aqui não é verdadeiro. Não vou cair nessa conversa porque isso aqui é falso. O que esse presidente fala é idiotice. Não vou cair nessa conversa. Então esse é um atributo muito difícil de ser conquistado, que isso de fato leva anos para ser cultivado. Que você tem que fazer um esforço genuíno, real, de crítica, de pensamento, que é o tempo todo, na verdade. Você não pode baixar a guarda. Se você baixa a guarda, 10 segundos, você recebe uma mentira no WhatsApp e você compartilha porque acha que é verdade. O grande desafio da educação hoje é preparar uma geração para o mundo conectado, que não importa aquilo que você sabe, porque, como eu disse, está tudo disponível na internet isso, mas como você relaciona o conteúdo, as informações e como você navega nesse universo. E isso, certamente, o governo Bolsonaro não tem o menor preparo e nem intenção de criar para os alunos. Pelo contrário, eles preferem, de fato, um gado domesticado que acredite em tudo que eles disserem, sendo absurdo, sendo mentira, sendo invenção, sendo delírio, sendo negacionismo histórico, não importa. O que importa é que você olhe para essas figuras, Olavo de Carvalho, Bolsonaro, e acredite cegamente no que eles dizem. Inclusive, deixo para vocês aqui também o link no comentário fixado para o livro que eu escrevi em parceria com a Heloísa de Carvalho, Meu Pai, o Guru do Presidente, no qual a gente expõe também a construção desse imaginário agora, como eles chegaram ao poder, como eles conseguiram conquistar esse espaço público de debate e estão agora no poder. Confiram porque é um livro que tem muita informação ali, bastante séria, bastante grave. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o que eu disse aqui. Primeiro sobre a falácia de hominem, né? Se vocês veem algum caso no qual você pode utilizar, que não seja falacioso, você utilizar um atributo da pessoa com quem você está conversando, algum fator negativo, provavelmente, para justificar uma posição. E depois, sobre essa fala do Bolsonaro aqui, sobre os livros, né? Como ele disse aqui, gente,
Os livros hoje em dia, como regra, é um montão de amontoado, muita coisa escrita, tem que suavizar aquilo. O que ele quer dizer com isso? O que você pensa que ele quer dizer com isso aqui? Deixa no comentário. Se você se preocupa também com esse revisionismo histórico negativo, negacionismo histórico se infiltrando nas escolas agora, questionando a história, questionando a ciência, qual é o risco disso e como vocês veem o impacto disso na educação do Brasil para o futuro. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!